Olá, tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar nossa aula 10, continuando a falar sobre o TEA, que é um transtorno do neurodesenvolvimento demarcado por uma série de prejuízos, tá? Ele tem um diagnóstico muito precoce, que pode ser antes dos 2 anos, tá? E até chegarmos, né, a um transtorno espectral com muitas faces, né, o autismo passou por muitas formulações. Desde 1967, lá atrás, ele era tratado como uma psicose infantil. As pessoas que tinham filhos com TEA deixavam seus filhos até guardados dentro de casa, né? Era o antigo retardo mental, onde as pessoas tinham muita vergonha, muito preconceito, né, quanto à sociedade, o que vão pensar do meu filho. Então essas crianças ficavam muito guardadinhas dentro de casa. Com o boom da internet, o boom da informação, hoje o TEA está aí para todo tipo de informação saindo nas redes sociais, saindo na internet, né? Onde as pessoas conseguiram se informar melhor a respeito do transtorno. Então, ele é um transtorno com algumas características muito consideráveis, tá? Ele tem padrões de comportamentos restritos, repetitivos. A criança com TEA tem muita ecolalia, que é a repetição de frases, de palavras, tá? Tem alguns comportamentos restritos, fazem sempre a mesma coisa. Para eles, uma rotina é algo de suma importância. O que foge da sua rotina diária traz para eles uma grande série de prejuízos. Por exemplo, a mãe todo dia coloca a criança no carro e leva para a escola, leva para a creche. No momento que, se a mãe não passar por aquela determinada rua, passar por outro local ou passar num comércio, né, no meio do caminho, até mesmo para comprar um lanchinho, a criança pode vir a se desregular, tá? A criança vai sair da sua rotina, vai ficar agitado, falando que o caminho não é esse, o caminho não é esse, e isso pode fazer com que a criança chegue na escola um pouco mais alterada, tá? Então, conforme eu falei na aula passada, é muito importante, ao lidar com uma criança com TEA, a questão da previsibilidade. Olha, filho, antes de chegarmos na escola, nós vamos passar na padaria, vamos comprar o seu lanche, tá? Vamos lá comprar o biscoito que você gosta, por exemplo. Depois, mamãe vai te levar para a escola, tá? Então, são pequenos detalhes, né, que para eles tem uma importância enorme, tá? Lembrando que cada autista é único. Um autista pode ter ecolalia, muitas características de comportamento restrito, repetitivo, e o outro nem tanto, ou nem ter, tá? Algumas crianças com TEA têm muitas estereotipias, né? Ficam assim balançando as mãos, balançando as pernas, os pés. Tem crianças que só dormem enfiando as pernas por debaixo do corpo da mãe, do pai, né? Isso também é uma forma de estereotipia, né? Então, cada um tem a sua característica única, tá? Cada organismo é um organismo, ok? E uma pessoa autista, ela pode ser como um personagem, tá? Ou mesmo ficar no mundinho dela, né? Ela achando que é um personagem, por ela viajar no seu mundinho, ela foge o foco, né? Ela olha para o nada. Muitas das vezes a gente chama pelo nome, a criança não atende de jeito nenhum, ou quando vem a atender demora um pouco, tá? Porque ela está no mundinho dela, ela está dentro do espectro, né? Tentando refletir sobre o que está acontecendo, tá? Então, desde antes dos 2 anos, sintomas podem surgir. E vale lembrar que a presença desses sintomas, sem uma análise clínica bem demarcada, não nos diz quase nada, mas vale a pena vê-los como bandeiras
vermelha de alerta para a procura de um profissional. Então, enquanto escola, é papel da escola colocar, sempre no final de cada bimestre, a criança recebe um relatório comportamental bimestral. E a escola pode colocar lá no final do relatório, a escola recomenda avaliação com neuropediatra ou psicóloga, tá? Agora a família procura essa avaliação se quiser, se achar que deve, tá? Muitas famílias não aceitam o fato do seu filho ter TEA ou ter algum outro transtorno, tá? Tem família que não aceita de jeito nenhum, ainda fica muito chateada quando ouve essa observação, muitas das vezes tira o filho até da escola. E isso só atrapalha o desenvolvimento da criança, tá? Então, enquanto escola, o nosso papel é esse, é informar. Agora a família procura se achar que deve, ok? O pediatra é o primeiro profissional a se procurar nesses casos, uma vez que acompanha a criança desde o nascimento, mas vale a pena levar em consideração uma visão multifacetada, afinal, é um transtorno multifacetado nesses casos. Um casamento entre um pediatra, um neuropediatra, um terapeuta, né, que vai estar avaliando o comportamento como psicólogo, uma psicopedagoga, tá? É o caminho mais seguro a se seguir na busca pelo diagnóstico, ok? Então, durante a intervenção, o que é intervenção? É o tratamento, é o acompanhamento das terapias. O uso de medicamentos pode ser útil. Geralmente, é a medicação associada à terapia é que surte o melhor efeito, tá? Porque a terapia ela vem para sanar os comportamentos negativos, mas muitas crianças não conseguem somente com a terapia, né? E precisam muito da medicação, tá? Porém, somente o neuropediatra pode receitar a medicação, nenhum outro terapeuta está apto para isso, ok? E o que vale é termos em mente essa visão espectral do transtorno para a promoção de diagnósticos embasados em evidências para a melhoria da qualidade de vida dos nossos filhos. Então, aquela família que segue aquele circuito de terapias, né? Vamos usar essa palavra, aquele circuito de terapias, onde, por exemplo, na segunda-feira leva psicóloga, na terça fono, na quarta terapia ocupacional. Porém, gente, nem toda criança com TEA tem acessibilidade a essas terapias, tá? Muitas delas não têm condições financeiras para isso, nem todo mundo consegue o BPC-LOAS, tá? Na aula sobre os direitos dos autistas, eu vou estar falando mais ainda sobre o BPC-LOAS, né? Que é um auxílio que o governo dá no valor de um salário mínimo, porém, nem toda criança consegue. Eu vou explicar o porquê dessa dificuldade toda em conseguir esse benefício. Não era para ser assim, mas na prática tem sido bem complicado, tá? E realmente o valor das terapias é bem caro, porque dificilmente uma criança com TEA faz somente psicóloga, tá? Alguns precisam de fono, a grande maioria precisa de terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma terapia onde ensina habilidades, atividades de vida diária, por exemplo, como pentear o cabelo, como abotoar uma camisa, escovar os dentes, questões sensoriais quanto ao barulho, quanto ao banho. Tem crianças com TEA que não gostam de tomar banho, tem uma irritabilidade muito grande, né, ao colocar a mão na água, o corpinho na água, tá? Então, a terapia ocupacional cuida dessa área, né, de essa parte sensorial, né, do nosso corpo, onde muitas das vezes a criança precisa ser estimulada, né? É algo que a criança tem uma certa irritabilidade, né? Medo. Então, é na terapia ocupacional que a criança vai receber esse estímulo e vai sanar esses comportamentos negativos, tá? A
psicologia já trabalha mais o cognitivo da criança, as emoções, e isso tem um lado comportamental, né? A psicologia entende que muitas das coisas que a criança passa é a questão da aceitação da família, o suporte, pai e mãe vivem juntos, não vivem, então tudo isso também influi bastante no tratamento da criança, tá? Porém, é algo contínuo, tá? A fonoaudiologia para as crianças que são autistas não verbais ou falam pouco e ainda assim com alguma dificuldade linguística, tá? Então a fono vem para tratar toda essa área da linguística nas crianças, tá? Então aqui é um pouquinho das terapias que a criança com TEA precisa no seu dia a dia, porém nem todos têm acesso. O ideal era que todas as nossas crianças a nível nacional pudessem ter acesso gratuito, tá? Pelo SUS, mas infelizmente ainda está muito longe. Precisamos de políticas públicas que pensem com carinho na necessidade das nossas crianças, tá bom? Então, vamos ficar por aqui nessa aula e logo voltaremos com a nossa próxima aula. Até lá!